Apêndice Perguntas e Respostas Alzheimer. Homem, gostaria de fazer uma pergunta sobre a doença de Alzheimer. Elingir, não tenho experiências com relação a isso. Quando a doença de Alzheimer está presente, ela toma seu curso. Ela decorre como destino. Não posso dizer mais que isso. Você tem uma questão em particular? Homem, minha pergunta é se, no caso do Alzheimer, podemos trabalhar da forma que vimos aqui nas constelações familiares. Elingir, por trás de sua pergunta está a ideia de que podemos curar uma doença através da constelação familiar. No caso de muitas doenças, isso é verdade. Neste caso atuam outras forças, que não estão em nossas mãos. Do contrário, as pessoas viriam até mim como se estivessem indo a um médico. Isso não é possível. Estou apenas conectado a um outro movimento. Sigo-o até onde ele me guia. Quando ele não me guia, paro. Não posso tomar nada nas próprias mãos. Homem, compreendi isso muito bem. Mesmo assim ainda pergunto se é possível trabalhar para amenizar a situação, sem ser presunçoso a ponto de querer curar a doença. Elingir para o grupo, ele não desiste. Para o homem, eu me recolho. Tudo de bom para você. Os excluídos em relação a uma doença. Elingir para uma mulher. Feche os olhos e diga internamente a alguém, estou aqui. Após um instante. Ok, qual era a sua pergunta? Mulher, gostaria de saber se todos os sintomas de doenças estão ligados a um excluído ou se a doença somente representa um excluído. Ambos. Um sintoma pode estar relacionado a alguém excluído e também representar um excluído. Não podemos, contudo, reduzir a doença a apenas a representação de um excluído. Muitas coisas atuam juntas. Olhamos apenas em uma direção hoje. Temos que permanecer abertos, ao mesmo tempo, para outras. Ok? Mulher, obrigada. Pecador duplo. Mulher, o que existe para curar problemas de mulheres que sofreram estupros na família já durante a infância? Elingir, direi algo provocante. Quem precisa de cura acima de tudo? Quem se irrita com isso? Estes são os piores ofensores. Após alguns instantes. Vi que você está melhor. Ela concorda com a cabeça. Aqui trata-se de uma ideia sobre a sexualidade que não reconhece que todas as formas de sexualidade constituem movimentos divinos. Todas as experiências sexuais são experiências divinas. Se concordamos com isso, consideramos toda experiência sexual como estando a serviço da vida. Quando alguém tem a presunção de dizer isso é ruim, ele se coloca no lugar de Deus. Todavia, sem amor. Por isso, as consequências dessas afirmações e julgamentos são ruins. É preciso muita coragem para se voltar contra tais pessoas e colocá-las em seu lugar. Para a mulher. Vejo que você está ainda melhor. Ela ri. Porém, ainda quero dizer algo. Ao dizê-lo estou na melhor das companhias, na companhia de Jesus. Ele me mostrou como se lida com isso. Para o grupo, devo contá-lo a vocês? O grupo concorda. Vocês conhecem a história, mas não o pano de fundo exato. Para a mulher, vou lhe contar a história. Ela ri e concorda com a cabeça. Jesus veio do Monte das Oliveiras e entrou no templo. Então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher até ele. Disseram, ela foi pega cometendo adultério. Disseram a Jesus, está escrito na lei que ela deve ser apedrejada. E o que fez Jesus? Ele se abaixou, sem olhar para nenhum deles, e começou a escrever na areia. Porém, eles não desistiram. Aqui existem dois tipos de pecadores. A primeira pecadora é uma adúltera, a dita adúltera. Os outros também são pecadores. De que tipo? São assassinos. Desejam matar uma pessoa. Para a mulher, agora compare os dois, a adúltera e os ditos justos. Um justo, que se considera justo é, em sua alma, quase sempre um assassino. Para a mulher. Como você está agora? Ela ri alto.
Mas a história ainda continua. Os justos não desistiam. Então Jesus se levantou e disse a eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Então, se abaixou novamente e ficou escrevendo na areia. Então eles se afastaram, um após o outro, primeiro os mais velhos. Após alguns instantes, Jesus se levantou novamente e viu que não havia mais ninguém ali. Então perguntou à mulher: ninguém lhe condenou? Ela disse: ninguém, Senhor, ninguém. Jesus disse: eu também não. Essa é a história. É uma história tão grandiosa que aqueles que a colocaram na Bíblia não suportaram essa grandeza. Já estava novamente um moralista em ação. Ele colocou palavras na boca de Jesus que não vieram dele, uma vez que não fazem o menor sentido nessa situação. O moralista colocou na boca de Jesus as palavras: não peque mais. Isso não é maluco nessa situação? Para a mulher. Ok, me esforcei para contar essa história. Sua pergunta está respondida? Mulher: sim, obrigada. Doenças genéticas eleger para um homem. Dou a Teodos o tempo necessário. Não é necessário encurtar nada. Homem: gostaria de saber mais sobre doenças genéticas. Se há, nesse aspecto, algo novo em comparação com o ano 2000, quando você ainda falava dos ancestrais. Não das vidas passadas, mas sim dos ancestrais. Nos últimos tempos você tem falado mais sobre as vidas passadas e não tanto mais sobre os ancestrais. Elingir, eu falo de ambos. Existem indicações de que o DNA seja modificável. O homem, obviamente um médico, concorda com a cabeça. Elingir, ele também está sujeito a um movimento criativo do espírito. Por isso encaro uma doença genética da mesma forma que qualquer outra doença. Deixo-me guiar por um movimento do espírito sem ter curiosidade quanto ao que isso trará. Homem, ou seja, tratar tais situações simplesmente como doenças do sistema. Elingir, tome isso como uma situação por trás da qual atua um amor do espírito por aquele que possui a doença. Aí sou bastante cuidadoso. Permaneço na devoção, sem agir de forma arrogante. Utilizarei isso no exercício com a boa percepção, com a percepção criativa. Você pode imaginar isso? Farei isso como um pequeno exercício com você. O que acontece se deixarmos de fora a palavra genética? Você percebe a diferença em sua força? E a diferença em seu amor? Após o homem pensar por um longo tempo, para o grupo, ele acabou de ter uma recaída. Para o homem, posso deixar assim? Homem, sim. Elingir, ok, tudo bem. Medo e raiva mulher, tenho uma pergunta especial. Está tudo misturado, mas tentarei formular. São duas emoções que se misturam muito e são muito intensas. O medo e a raiva simultaneamente, no mesmo instante. Elingir, é a mesma coisa. Muitas vezes o medo é a defesa da raiva. Com o medo nos protegemos de nossa agressão. Ou seja, ame o seu medo. Não sei se posso falar tudo. Por que uma pessoa é boa? Muitas vezes, para poder esconder sua agressão. Para o grupo, vocês estão me acompanhando? Quando sabemos disso, somos bons de uma forma mais humilde. Mulher, vou dar um exemplo. Não sei se posso contar isso. É uma experiência que vivenciei. Elingir, ok. Mulher, é uma experiência bastante simples, na verdade, mas muito marcante para mim. A eutanásia de um cachorro. Desde então sempre penso nisso. Elingir, era o seu cachorro? Mulher, era o cachorro da minha mãe. Elingir, isso possui consequências extensas para você. Por que você amava o cachorro? Você o amava. Ela concorda, com o rosto transfigurado. Elingir, o cachorro está ao seu lado e diz, obrigado. Ela concorda com a cabeça e sorri. Elingir, tudo bem? Mulher, obrigada. Eutanásia Elingir para o grupo.
gostaria de dizer algo mais nesse contexto. Tivemos um curso em Sevilha. Alguém perguntou se podia ajudar um doente grave a morrer, caso este pedisse. Eu disse, existem situações nas quais talvez seja certo fazer isso. Depois contei isso à minha esposa Sophie. Ela me disse que tivera um cachorro que ficou muito doente. Ficou pensando se devia sacrificá-lo. Ela perguntou-lhe diversas vezes, devo ou não? O cachorro sempre respondia que não. Quando aquilo se tornou realmente pesado para o cachorro, ela o sacrificou. Isso assombrou a sua alma durante um ano inteiro. Ela percebeu que não podia ter feito aquilo. Numa situação similar, mais tarde, ela deixou que o cachorro tivesse sua própria morte. Essa é a postura básica a ser tomada aqui. Concordamos com que cada um tem a sua própria morte. Apenas sua própria morte é capaz de consumá-lo. No mesmo curso em Sevilha surgiu, durante uma constelação, uma situação na qual satisfazer esse desejo de alguém podia ser a coisa certa a fazer. Contudo, nunca por piedade, e sim em sintonia com a alma da pessoa e com a prontidão para experimentar por si mesmo o que aquilo custa a ela. Então talvez seja adequado. Expliquei isso com mais detalhes pois temos posturas diferentes perante a nossa morte e a morte de outras pessoas. Todos são levados à morte por uma outra força. Ela assume o comando, independentemente do que a morte venha a nos custar, nossa morte e a morte dos outros. Os movimentos do Espírito gostaria de dizer algo sobre os movimentos de conhecimento do Espírito. O passado possuímos várias ideias segundo as quais nos orientamos. Por exemplo, determinadas ideias sobre uma doença, determinadas ideias sobre nossa vida e sobre a duração de nossa vida. Também possuímos imagens definidas sobre uma organização ou uma empresa. Imagens definidas do passado nos mostram a forma como o passado atua sobre o presente. Considerar que, para cada problema, existe uma causa específica, uma origem, é um movimento básico bastante difundido, seguido por nós em nosso trabalho. Muitas vezes, realmente se apresenta uma origem determinada. Qual é o efeito? Somos controlados por essa ideia. Por exemplo, quando interpretamos algo no sentido de, isso tem a ver com aquilo pior que. Isso faz com que sejamos controlados conforme algo passado. Permitimos ao passado atuar no presente e determinar o futuro para nós. O futuro do espírito se nos deixamos levar por um movimento espiritual criativo, não há nada passado. O movimento espiritual está sempre voltado para o futuro. Por ser criativo, é sempre novo. Nesse livro, vivenciamos em diversos níveis o que significa ser levado para algo novo por esse movimento espiritual. Muitas vezes, foi maravilhoso ver como algo que parecia terrível de repente ser levado em um movimento em direção ao futuro. Para esse movimento e para o conhecimento de que tratamos aqui, vale um fundamento. Ele é o fator revolucionário nessa forma de procedimento. Sabemos que somos capazes de compreender, por exemplo, o que é a causa de algo. Todos esses movimentos em direção ao conhecimento são voltados para trás, para algo que já está aí. Não há nenhuma força neles e podemos sentir isso imediatamente em nós. O passado não pode ser criativo, pois é passado. Há ainda um outro movimento de conhecimento. É um movimento do espírito. Quando entrarmos em sintonia com esse movimento, somos levados nesse outro movimento de conhecimento. Que tipo de movimento de conhecimento é esse? É o conhecimento não daquilo que está aí, mas daquilo que vem, daquilo que é novo. Entramos em sintonia com um movimento do espírito que é criativo, mas sem que possamos imaginar a direção. Esse movimento de conhecimento não prevê. Ele não possui um destino que desejamos ou possamos alcançar a partir de nós. Como entramos em sintonia com esse movimento? Como ele nos movimenta? Ele nos movimenta até o próximo passo, apenas até o próximo passo. Assim, criativo significa ainda não sei de nada, mas de repente possuo o seu conhecimento para o próximo passo, apenas para o próximo passo. Assim, caminhar com o Espírito significa para nós, se entregar totalmente a um movimento,
sem saber para onde ele vai. Somos guiados de um momento para o outro. Essa entrega é glorificação, é entrega total a um movimento criativo no qual nossas barreiras são destruídas e no qual nos dissolvemos nesse outro movimento. Nesse movimento tudo é bom, tudo leva adiante. O resultado quando seguimos esse movimento é o amor. Para onde olhamos primeiro quando precisamos da cura? Olhamos primeiro para o nosso corpo. É no corpo, acima de tudo, que buscamos o alívio. Além de nosso corpo, nossa alma e nossos sentimentos também desempenham um papel importante na cura. Também devem ser tratados de uma boa maneira. Muitas vezes, sentimos a dor na alma de forma ainda mais intensa que as dores corporais. A quem obedece a nossa alma? De onde obtém a fé na cura do corpo? Ela a obtém do amor. De um amor muito além do amor que nos adoece, primeiro na alma e depois no corpo. Este livro conduz a cada uma dessas três áreas. Através de meditações e exercícios, ele o leva sempre a um movimento de cura pessoal. Um livro que traz esperança.